Vim fazer esse vídeo de hoje porque tem muitas pessoas querendo afastar você das igrejas, dizendo que as igrejas têm muito erro, que os pastores estão errados, e essas pessoas estão fazendo isso com uma má intenção. Elas não têm intenção em que você alcance a salvação, a vida eterna, e desconfie quando as pessoas falam mal de igreja, falam mal de pastores, não citam nem sequer um versículo bíblico, é apenas achismo, opinião própria e até influência maligna. Então desconfie. Toda vez que alguém falar para você algo a respeito de igreja, procure a Bíblia, procure a orientação bíblica, porque eu e nem ninguém pode dar opinião própria. Eu não estou aqui para dar a minha própria opinião, mas para explicar aqui à luz da palavra de Deus, tá? A fim de que você não seja enganado. Porque nós seremos julgados por Deus, pela palavra de Deus, e não pelo que eu acho, pelo que outra pessoa acha, tá? Então nós temos aqui alguns tópicos, algumas coisas que eles tentam denegrir a obra de Deus. Por exemplo, primeiro, batismo separatista, ou seja, um batismo que serve para a igreja. O batismo, Jesus deixou escrito em Marcos capítulo 16, que o batismo é para quem crer. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Então o batismo é para salvação, ou seja, para quem já está salvo. Primeiro a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, depois ela vai ter o entendimento do que foi o sacrifício de Jesus por nós na cruz, e aí depois ela vai ser batizada para a salvação. Então não significa que o batismo de cada igreja é diferente. O batismo, só existe um batismo, desde que ele seja realizado da forma bíblica. Batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo em água, ou seja, com imersão em água. Segundo, interferência na vestimenta e estilos. Então a igreja, ela não interfere em estilo, em vestimenta de ninguém. Todos podem ir para a igreja com a veste que achar melhor, desde que seja uma veste com pudor. A única coisa que a Bíblia recomenda em Timóteo, 1 Timóteo 2, recomenda que as mulheres se vistam com modéstia ou com pudor, não deixando aparecer partes do seu corpo, para não provocar outras pessoas. Mas quanto à vestimenta, a pessoa pode vestir-se do jeito que ela quer e frequentar a igreja. Agora, o que acontece é quando a pessoa quer alcançar uma posição dentro da igreja, ela tem que ter as vestes adequadas conforme a igreja. Da mesma forma que uma pessoa, quando ela estuda para ela ser médico, ela não vai se vestir de qualquer forma, ela vai se vestir como médico. Da mesma forma, uma pessoa que é um pastor, ele vai ter uma vestimenta diferente para que as outras pessoas possam reconhecê-lo, mas não é uma imposição. Terceiro, interferência em relacionamentos. O que significa isso? A Bíblia nos recomenda, em 2 Coríntios, não vos prendais em julgo desigual.
Ou seja, uma pessoa que ela é crente, se ela tiver um relacionamento com outra pessoa que não é crente ou professa uma outra fé, a Bíblia recomenda que não faça, não tenha esse relacionamento. Por quê? Porque isso vai causar um transtorno para a pessoa. Então não é uma imposição, é uma orientação a fim de que a pessoa possa alcançar um benefício, mas não é uma imposição. Depois tem a Santa Ceia separatista, ou seja, a Santa Ceia só é para os membros da igreja. A Bíblia, o que a Bíblia nos fala? Ó, não podeis, aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então a pessoa ela não pode participar da Santa Ceia, é a Bíblia que fala, e ao mesmo tempo participar das coisas erradas do mundo. Então por isso que a Santa Ceia é para quem já pertence ao corpo da igreja, para quem já é batizado e tem esse entendimento. Não pode dar a Santa Ceia para cada um, porque a Santa Ceia, como o próprio nome diz, é a Santa Ceia, é o corpo e o sangue de Cristo, é algo sagrado que não pode ser profanado. Depois eles falam assim, Deus fala através dos líderes, questionam que Deus possa falar por intermédio de qualquer um, e não é desse jeito que a Bíblia fala, tá? Aqui em Efésios 4:11 diz que Ele mesmo, ou seja, Deus constituiu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros doutores, outros pastores. Então quem constituiu os líderes da igreja foi o próprio Deus, e hoje, através do Espírito Santo, que proporciona os dons espirituais, e o pastor, o líder da igreja, ele tem um chamado não apenas do homem, mas um chamado espiritual, um chamado do próprio Deus. Então quem constituiu os líderes da igreja é o próprio Deus. Depois tem interferência política. Em Gênesis 41:41, a Bíblia fala que Deus ele constituiu José como governador do Egito. Ou seja, Deus ele tem a influência direta e indireta na política. Então o papel dos pastores é orientar os membros da sua igreja para que votem em pessoas que venha que não seja contrária à palavra de Deus, a fim de que não haja uma perseguição à igreja, uma perseguição ao povo de Deus. A Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então é palavra de Deus e deve ter uma orientação, não é a imposição do pastor para que a pessoa vote em quem o pastor quer, mas ele deve sim orientar os membros da sua igreja para votarem de forma correta. A próxima é supervalorização dos ricos. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, versículo 9, fala assim: não fazeis acepção de pessoas, pois se fizer acepção de pessoa, estáis pecando. Então quando alguém, um líder, e ele toma uma decisão e ele faz acepção de pessoas, ou seja, ele privilegia um rico e despreza um pobre, ele está pecando e Deus vai julgá-lo nesse caso, tá? Então não é normal isso, é contrário à palavra de Deus, e se alguém está fazendo isso, Deus vai julgá-lo. O próximo
cobrança de presença, ou seja, por que o pastor ele cobra que os membros devam frequentar os cultos das igrejas e não faltar aí quando quiser? Por quê? A Bíblia diz que, aqui em Romanos 10:16, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra pela palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela não tem uma frequência na igreja, ela vai perdendo a sua fé e pouco a pouco vai se afastando dos caminhos de Deus e vai caminhando para o caminho errado. Então, o pastor ele tem a obrigação de exigir, de instruir as pessoas a frequentar os cultos. Quanto mais a pessoa frequentar o culto, quanto mais ela ouvir a palavra de Deus, mais fé ela vai ter, mais perto de Deus ela vai ter, mais perto da salvação ela vai estar. Barganha, dízimos e ofertas. Infelizmente tem pessoas que agem de má fé, mas cada um vai ser julgado diante de Deus. A Bíblia nos diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que cada um deve contribuir segundo propôs no seu coração, com alegria, porque Deus ama o que contribui com alegria. Então, os dízimos e as ofertas, ela não é uma imposição. Você é obrigado a dar, porque se você não der, Deus não vai te abençoar. Muito pelo contrário, os dízimos e ofertas têm que vir do coração da pessoa, ouvir a palavra, ele reconhecer que a obra de Deus precisa do recurso financeiro para se manter e para aumentar, crescer o reino de Deus aqui na terra. Então ela vai contribuir. De que forma? Conforme ela propôs no seu coração, é o que diz a palavra de Deus. Então, conforme ela entende a palavra de Deus, ela entende que o dízimo e as ofertas é algo bíblico e que é uma demonstração de que Deus está acima do recurso financeiro. Que Deus ele é o que dá a semente ao semeador, ou seja, ele vai multiplicar a sua sementeira, como está escrito na palavra de Deus. Quando a pessoa contribui, então quando contribui por amor, Deus abençoa aquela pessoa, mas não por imposição. E o próximo e último é endeusamento de líderes. Endeusamento de líderes é frequentemente confundido com aquela pessoa que tem um amor pelo líder, pelo pastor, tem uma reverência. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 17, ela nos recomenda assim, obedecei aos vossos pastores, porque eles cuidam de vós como aqueles que vão dar conta da sua alma. Ou seja, o pastor ele vai dar conta da alma de cada uma das ovelhas. Então ele tem que orientar, segundo a palavra de Deus, cada uma das ovelhas. E as pessoas, elas devem obedecer. A Bíblia nos diz, obedecei aos vossos pastores. Porque quando você obedece o pastor, é que você está reconhecendo que ele quer somente o teu bem, que ele vai dar conta da sua alma. E todo pastor sabe disso. Então, diante de Deus, o pastor ele tem a responsabilidade de cuidar e de zelar pela alma de cada uma das pessoas. Infelizmente, nós sabemos que tem os falsos líderes, falsos pastores, mas cada um será julgado por Deus. O que não pode é nós estarmos misturando todas as coisas, todas as pessoas no mesmo nível. Então o que acontece? Nós temos que observar tudo à luz da palavra de Deus. Não dê ouvido àquele que dá a sua própria opinião. Infelizmente que tem os falsos, tem, mas ainda tem os verdadeiros que andam segundo a palavra de Deus, e a pessoa deve frequentar
a igreja, e muito mais do que frequentar a igreja, ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E assim você vai alcançar a vitória que Deus tem para você. Fica com essa palavra. Deus te abençoe.